Glória ao nome santo do nosso bom Deus Todo-Poderoso, que nos enche com seu amor, com a sua graça e com a sua infinita misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia o Senhor nos permitir estar aqui nessa programação de rádio e de TV. Quero agradecer a Deus pela sua vida, que está ligado na TV Liberdade, no canal 23.1, e quem está no site da Rádio Liberdade. Eu quero pedir para você que está ouvindo a rádio ou está assistindo na TV, que nós temos o site, então você pode digitar no Google e colocar lá liberdadehd.com.br e você vai ter na palma da sua mão, no seu celular, essa programação, todos os dias, às 3 horas da tarde. Hoje era a pastora Dayana quem estaria aqui, né? A minha esposa, mas como ela não estava muito bem, então eu vim orar. Vim aqui orar pelas famílias. Ela está nos dias de quinta-feira, sempre se esforçando, tirando tempo e cumprindo o propósito, que é o chamado dela também, ministrar às famílias, às mulheres, sobre relacionamento, sobre filhos. E Deus tem dado a ela, né, a mensagem e a palavra. Eu não sou muito bom de estar falando, né, as mesmas coisas da mesma forma que ela fala, mas eu vim aqui para orar e eu creio que Deus vai ouvir as nossas orações. Ela vai estar orando em casa, você vai estar orando comigo, e aqui no estúdio da Rádio Liberdade eu vou dobrar os meus joelhos e nós vamos orar e vamos falar com Deus e pedir ao Senhor as bênçãos dele a respeito das nossas famílias, a respeito do nosso relacionamento, do nosso casamento, né? Quem é casado, principalmente, né? Quem é casado, quem tem o seu relacionamento, nós temos que clamar e pedir a Deus que nos abençoe, que nos livre, que nos guarde. Nós que temos filhos, temos que pedir a Deus que abençoe nossos filhos, né? Neste mundo que nós estamos vivendo, só a mão poderosa de Deus, só a palavra de Deus para nos guardar e para nos livrar. Só as Escrituras, a palavra de Deus, para realmente nos abençoar e fazer com que a gente viva uma vida que jamais esse mundo poderia proporcionar. Com todo o avanço que o mundo já quis avançar, com todas as formas de leis, de regras, para melhorar a sociedade em si, e principalmente o âmbito familiar, não tem uma base, não tem uma estrutura melhor para se viver em família, porque a família, ela é uma instituição criada por Deus. Quem criou a família, quem instituiu a família foi Deus. Não foi ideia do homem, da cabeça do homem, não. Foi Deus que instituiu a família. Há um mistério e há um ministério também dentro da família. Você sabia que dentro de uma família, o marido ele precisa ser o sacerdote do lar? Eu estou falando de cristão, né? De um cristão, de um servo de Deus. Ele precisa ser o sacerdote do lar. A esposa, como auxiliadora, né, debaixo da mesma missão, está ali submissa, né? Ou seja, debaixo da mesma missão. O esposo amar a sua esposa e os filhos viver em obediência, né, e temor a Deus. É um ministério. Ter uma família é um ministério. Não é qualquer coisa. Ter uma família, meu irmão, não é de qualquer maneira, tá? É algo tão valioso, é algo tão precioso, uma família, que não é de qualquer jeito que se mantém ou se sustenta uma família. Não é com dinheiro também. Dinheiro nenhum no mundo pode comprar ou adquirir uma família, sabe? Com paz, com dignidade, com honra, com respeito, com amor, com fidelidade. Não são essas coisas que sustentam a família, mas sim os princípios que Deus estabeleceu. O temor a Deus dentro de um lar. O homem que teme ao Senhor, está lá no Salmo. Eu vou ler, eu vou ministrar essa palavra daqui a pouco aqui.
Salmo 128. O homem que teme ao Senhor, ele é feliz. Ele é feliz. E aí a Bíblia fala que ele tem um lar, que ele tem uma família, esposo, seus filhos. Enfim, o Salmo 28, eu vou pregar daqui a pouco sobre isso. É claro que ter uma família e os princípios que eu vou falar aqui é para quem está disposto a servir a Deus. É um nível muito elevado. Ser cristão, ter um lar cristão, está num nível muito elevado, tá? De obediência, de temor. Então não é para qualquer um. Como assim, pastor, não é para qualquer um? Todos podem viver dessa maneira, todos que querem. Todos que quiserem, buscarem da forma que tem que ser. E quando eu digo que não é para qualquer um, é porque nem todos estão dispostos a viver da forma que tem que ser. Então todo mundo quer uma família feliz. Todo mundo quer ser feliz. Todo mundo quer encontrar a felicidade. E a felicidade está no lar. A felicidade está no lar, numa família estruturada, onde o homem que é o cabeça, eu sei que o que eu estou falando aqui, para a sociedade de hoje, para muitos que vivem nessa sociedade de hoje, é até ofensa o que eu estou falando, mas eu estou falando da Bíblia e eu estou pregando para quem aceita a palavra de Deus. Eu estou pregando para quem é cristão. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos tempos, nós cristãos seremos muito perseguidos e seremos tirados de tudo que é meio de comunicação, porque não vão aceitar o que a gente está falando. Porque o mundo está criando regras e leis onde o objetivo principal é deturpar a família. Tirar os valores da família. Sabe? Tirar o valor do homem. Não, mas isso aí é coisa de crente. Pois é. Então nós, os crentes, os cristãos, seremos odiados. Seremos perseguidos. Os nossos filhos, que nós estamos ensinando para eles como é que tem que ser as coisas, eles vão ser ultrapassados, tá entendendo? Ah, esse pensamento é arcaico, é ultrapassado. Ninguém mais vive desse jeito hoje, não. Você tá entendendo como é que é? Eu não estou falando de sermos, de julgar os outros, ou de sermos ignorantes com as pessoas. Não, cada um segue a vida que quiser viver. Agora sim, eu sou cristão. Eu sigo a palavra de Deus e a Bíblia. E eu vou dar a minha vida por causa disso. Então, enquanto eu puder viver assim, enquanto eu puder manter a minha família assim, eu, minha casa, minha esposa e meus filhos, eu tenho direito. Agora, nós estamos chegando num momento onde até o nosso direito, dentro da nossa própria casa, de instituir a minha família, de criar os meus filhos debaixo dos princípios bíblicos, até isso está sendo tentado. O inimigo, o maligno, até isso quer tirar de nós. Esse direito. É sorrateiro o diabo. Ele vem com um sapatinho de algodão. Ele vai devagarinho. Você lembra quando tentaram colocar dentro das escolas aquela ideologia de gênero? Tentando tirar os valores e os princípios bíblicos? Foi uma coisa terrível. Graças a Deus aqui no nosso município isso caiu por terra. Por quê? Porque tem homens e mulheres de Deus, servos de Deus, orando e clamando. Vai chegar uma hora que essa perseguição vai aumentar. E aí, meu irmão, ninguém vai conseguir tirar, barrar. Essas coisas vão entrar com força nas escolas, nas universidades, em todo lugar onde nossos filhos precisam estar. E aí nós precisamos dentro do nosso lar. Eu quero fazer um apelo aqui. Já que a gente não pode combater essas coisas dessa forma, já que nós não vamos aqui, eu não estou fazendo nenhuma campanha aqui para a gente tentar tirar essas coisas, digamos, de dentro das escolas, de universidade, eu quero fazer um apelo aqui a você, meu irmão, que é cristão, que teme a Deus, ou mesmo você que não está indo para a igreja nenhuma, mas se você teme a Bíblia, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e crer em Deus e quer viver uma vida de acordo com os princípios bíblicos, o meu apelo a você é, dentro da tua casa, seja o sacerdote do teu lar e chame a tua família, reúna eles e prega a Bíblia, a palavra de Deus dentro da tua casa. Pregue a Bíblia dentro da tua casa. Você sabia que tem países por aí que os cristãos são perseguidos? Que o único lugar que eles podem pregar a palavra de Deus é só dentro da casa deles, escondido, de casa em casa. Eles não podem se reunir como a gente se reúne aqui no Brasil. Eles não podem entrar dentro de uma congregação e pregar. Tá? Eles são perseguidos. E nós temos essa liberdade. O problema, e que nós temos que vigiar, é de não deixar essas coisas que já estão entrando, como eu falei, em escola, universidade, nos ambientes públicos, entrar dentro das igrejas. É isso que nós não podemos fazer. Esse é o problema.
Dentro da nossa casa, o que vale é a palavra de Deus. Dentro da minha casa, dentro da nossa casa como cristãos. Se você é um cristão, defenda a sua fé com unhas e dentes, né? Com toda a sua fé, com a sua vida, com as nem que você tenha que se entregar. É assim que tem que ser. O cristão é assim. Não vamos abrir mão dos valores. E até porque quem sabe do valor que é ser cristão, não vai abrir mão. Não vale a pena. Não vale a pena abrir mão dessa fé. Não vale a pena. O diabo, que é o nosso adversário, tá aí, ó, tentando destruir. E tem destruído muitos lares, muitas famílias, muitos relacionamentos. Tem destruído. Vamos orar? Esse primeiro momento era pra gente orar, né, gente? Esse primeiro bloco aqui. Eu vou fazer o seguinte, como essa programação aqui é da pastora Dayana, era da pastora Dayana, para hoje, mas eu tô aqui hoje, vou fazer o seguinte, eu vou orar no segundo bloco, e orar e já pregar a palavra. Mas esse primeiro bloco, eu quero concluir dizendo o seguinte, como eu já estava falando para vocês sobre essas questões, essas situações, que para nós que somos cristãos, nós temos um grande desafio, ter uma família, ter um lar. E eu quero entrar num ponto aqui e dizer para você o seguinte, um dos maiores desafios que existe hoje para uma família, um dos maiores desafios que existe hoje é para os nossos jovens de hoje, nossos filhos, terem uma família. Essa geração, essa próxima agora, jovens nessa idade aí, ó. Eu não sei nem precisar a idade, eu não sei nem consigo colocar uma idade certa. Mas essa juventude, essa geração de hoje vai ter muita dificuldade nos relacionamentos. Em entender o que é um relacionamento. Em entender o que é ser um pai, por exemplo. Entender o que é ser uma mãe. Entender os papéis de um marido e de uma mulher. Vai ser muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque as redes sociais hoje, a internet está aí, doutrinando, influenciando, né? A palavra, eles colocam uma palavra assim para suavizar, influenciar. O influenciador é doutrina, meu irmão. Doutrinação, tá? Está aí doutrinando, ensinando. Os professores, né? Os pseudos professores estão por aí, ensinando os jovens a fazer o que quiserem fazer. Faça o que você quiser, assim é bom. O que tem de jovem hoje que deixa de olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, para o seu pai, para a sua mãe, para olhar para um influenciador, um camarada que não sabe, que não tem princípios nenhum, que não conhece a Deus, que não sabe o que é temer a Deus, e ensinando os nossos jovens a viver uma vida desregrada, deturpada, a viver uma vida promíscua, na prostituição, não é assim? E para muitos hoje que são casados, que vivem também sofrendo os ataques malignos para que o camarada viva no adultério. Não é assim? Ah, pastor, isso é muito grave, que o senhor está falando, muito pesado. Eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus. O que um pastor fala? Não é da palavra de Deus que um pastor tem que falar? Não é da Bíblia que nós temos que falar e viver. Aí é que está a questão. Falar e viver. E aí eu já digo para você aqui, e eu já falo para você, confirmo, não é fácil. É a coisa mais difícil. Ser cristão é a coisa mais difícil. Ter um lar cristão é difícil. É difícil, mas é bom demais. É uma bênção. Não existe nada melhor do que você ter um lar cristão. Mas é difícil. Se você quiser ter um lar cristão, já vou te avisando logo. Que quem te disse que é fácil te iludiu. Não é fácil ter um lar cristão, ser um marido cristão, ter uma esposa cristã, filhos cristãos. Não é fácil, é difícil. É um dos maiores desafios que nós temos na nossa vida. Tá? Agora, viver de qualquer jeito, seguir suas próprias regras, seguir os doutrinadores, influenciadores aí das redes sociais e viva do seu próprio jeito, é a coisa mais fácil do mundo. Mas as consequências vêm. É fácil, mas não é tão simples assim não. Agora, a Bíblia, seguir a Bíblia, é simples, mas não é fácil. Como assim, pastor? Seguir a Bíblia é simples. Você tem que estar disposto a seguir. É simples assim, estar disposto a seguir. Agora, não é fácil.
Fácil é fazer o que o mundo diz que é para fazer, mas não é tão simples assim. Ou seja, é fácil fazer o que é errado, é fácil fazer tudo que dá na telha, seguir suas próprias regras, seguir seus próprios conceitos, ter uma vida, sabe, desregrada. É muito fácil, mas não é tão simples assim, porque as consequências vêm, a dor vem, vai chegar a conta. E quando a conta chegar, você vai ver que não valeu a pena. É fácil viver iludido com esse mundo, mas quando a conta chegar, você vai ver que não era tão simples assim, porque é difícil. Agora, se você e eu, nós, cristãos, olhamos para a palavra de Deus e dizemos assim: aqui está o melhor para a minha vida. Aqui está os princípios que regem uma família, que rege a integridade, que rege uma vida de comunhão, de paz. Está disposto? Estou disposto. Pagar o preço? Está disposto a viver dentro de um lar onde você vai abrir mão do teu orgulho todo dia para fazer a vontade de Deus? Tu vai olhar para tua esposa vai olhar para você e vocês vão botar o orgulho no bolso ou num saco, jogar fora, não é assim? Todo dia, e se submeterem um ao outro, suportarem um ao outro e temer a Deus e fazer o que agrada a Deus e não fazer o que você quer. Está disposto? Então é simples assim, vai lá e Deus vai te abençoar e vai ser maravilhoso, mas não é fácil. É extraordinário obedecer a Deus, servir a Deus, é extraordinário, mas é difícil. Glória a Deus. Então, eu quero convidar você que está aí na Rádio Liberdade ouvindo essa programação a orar comigo depois do bloco comercial. Essa programação está sendo gravada pela TV Liberdade, ela vai para o canal do YouTube, lá no YouTube, TV Liberdade, Bom Jesus das Selvas. Você vai encontrar, é só digitar no YouTube, TV Liberdade, Bom Jesus das Selvas. Você se inscreve no canal, assiste a programação, compartilha, comenta lá, que Deus abençoe. Você fazendo isso lá no YouTube, você está ajudando a gente a levar a palavra mais adiante. Glória a Deus. Obrigado, você que está na TV Liberdade e quem está no site tvliberdadehd.com.br. Que Deus abençoe a todos. Já que eu volto, depois desse bloco comercial, eu já volto com a oração e a poderosa palavra de Deus. Não saia daí, é já que a gente volta. Glória ao nome santo do Senhor. Bendito seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, maravilhoso, glorioso. Tu és o nosso Deus, digno de receber toda honra e toda glória e todo o poder. Obrigado, Senhor, por nos abençoar com a tua palavra, por nos dar direção, a instrução que nós precisamos para edificar a nossa casa, o nosso lar. Se não fosse a tua palavra e o teu Espírito que nos revela, nós não poderíamos viver da forma que nós vivemos, desfrutando das bênçãos do Senhor dentro do nosso lar, na nossa casa. Nós não poderíamos vencer as batalhas, as guerras que nós enfrentamos. E o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado. E aqui agora, Senhor, eu quero apresentar a Ti todas as famílias, aqui de Bom Jesus das Selvas e de outras cidades, outras localidades, aonde quer que possa chegar essa programação. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, de forma especial, os relacionamentos, os casamentos. Sim, ó Pai, eu quero apresentar a Ti aqueles que já são casados, aqueles que estão pretendendo casar, os noivos. Eu quero apresentar a Ti, Senhor, aqueles que estão sofrendo dentro dos relacionamentos, por estarem distantes, desalinhados com o Teu propósito. E aqueles, meu Pai, que estão vivendo de acordo com
a tua palavra, mas estão sofrendo ataques e ciladas e investidas do maligno. E quero apresentar, Senhor, também aqueles cujo relacionamento tem esfriado, tem vivido momentos tempestuosos, difíceis. Em nome de Jesus, Pai, eu apresento esses lares e peço a tua bênção, peço restauração dentro dos lares. Peço ao Senhor, ó Deus, que ajude, que fortaleça só o Senhor para abençoar e restaurar e mudar essa situação. Não deixa, Pai, que seja destruído esse lar, que essa família venha naufragar, fracassar. Eu oro pelos filhos, jovens, adolescentes, que têm sofrido os ataques constantes do maligno, de Satanás, em suas vidas, para que sejam feridos na sua alma, nas suas emoções. Jovens, adolescentes que têm sofrido ataques espirituais. Muitos deles sofrendo de ansiedade, crise de ansiedade. Muitos deles sofrendo, presos aos vícios, drogas, bebidas, prostituição. Muitos deles afundados na mentira, vivendo uma vida nas sombras, para que os seus pais não saibam do que estão fazendo. Mas o Senhor é Deus para restaurar, para mudar essa história, para tocar nessa vida, na vida desses jovens e livrá-los de todo o mal. A partir de hoje, Pai, eu te peço, através dessa programação, abençoa e toca em cada lar, em cada vida. Restaura, Senhor, a vida destes jovens. Também te peço, Senhor, de forma especial, as crianças, Pai. Sim, a tua bênção, a tua proteção, as nossas crianças, que nós, como pais, possamos zelar e cuidar das nossas crianças, não permitindo que o maligno venha tocar na pureza das nossas crianças, dos nossos filhos, e que cada família possa zelar pelo seu lar, e que nós, pais cristãos, possamos nos aplicar cada vez mais à tua palavra, nos recolher à nossa insignificância, reconhecer a soberania do Senhor e dos teus mandamentos, daquilo que o Senhor estabeleceu para que nós possamos ter sucesso, ter uma família bem-sucedida, ter um lar feliz. Que nós possamos zelar pela tua palavra, pelos princípios, pelos ensinamentos do Senhor. E assim, ó Deus, não sejamos vencidos, não sejamos derrotados. Em nome de Jesus, Pai, eu te apresento cada lar, cada família desta cidade, Pai. Das nossas autoridades que governam sobre essa cidade e as pessoas mais simples. Toma cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Dos teus servos e servas, dos cristãos que moram nesta cidade e ouvem essa programação, sejam abençoados. Que este lar continue de pé, se fortalecendo. Que não venha ruir. Que nós, como cristãos, não venhamos abrir mão dos princípios do Senhor para olhar para aquilo que o mundo oferece, mas viver e até morrer pelos teus mandamentos, para que nós possamos, ó Deus, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nossas vidas. Obrigado, meu Pai. Sejam todos abençoados, e aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Toma posse, meu irmão, das bênçãos do Senhor sobre a tua vida, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ouvir agora aqui a poderosa palavra de Deus. Não saia daí.
Muito bem, meus irmãos, nós estamos gravando essa mensagem aqui pela Rádio Liberdade FM e estamos também ao vivo na TV Liberdade, em HD, aqui em Bom Jesus das Selvas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E você que está me acompanhando pelo YouTube, essa palavra, essa pregação está sendo gravada. Compartilha, comenta, se inscreve no canal e vamos levar a palavra de Deus adiante para que mais vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. O texto sagrado que eu vou meditar aqui hoje era para a pastora Dayana estar aqui, mas ela não está muito bem e eu vim aqui no horário dela, na programação dela, dia de quinta-feira. E eu quero ministrar uma palavra voltada à família. É ela quem ministra, ela quem fala aqui sobre relacionamento, sobre casamento, mas eu estou trazendo uma mensagem e uma palavra na visão bíblica e da forma que Deus tem me instruído. E eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, te fortalecer através dessa palavra. O Salmo de número 128. Eu vou ler 2 salmos, o 127 e vou pregar o 128. Mas o 127, ele complementa o 128. Então, veja só o que diz aqui a palavra de Deus. Salmo 127, a partir do versículo 1 diz: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são heranças do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu vou fazer só um breve comentário aqui do Salmo 127, aí nós vamos para o 128. Primeiro, esse salmo ele está falando para nós cristãos. Todo cristão, todo servo e serva de Deus, sabe que não vale a pena fazer nada que, primeiramente, o Senhor não esteja ali abençoando. Não adianta a gente fazer as coisas do nosso jeito. Não adianta eu querer estabelecer a minha casa, o meu lar, do meu jeito, da minha própria vontade, com os meus próprios princípios, valores, ou construir uma casa, um lar com os valores deste mundo, dessa sociedade de hoje. Não adianta. Não vale a pena. É construir a casa sobre a areia. Jesus falou sobre isso. Tem a construção que é feita na rocha, que é em Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, porque Ele é a palavra de Deus. É Cristo que se fez carne, a palavra é o verbo vivo que se fez carne. Então quem constrói na rocha vai permanecer de pé. Mas quem constrói uma casa, uma família com princípios e valores próprios, ou da forma que a sociedade de hoje, que acha que é melhor mudar algumas coisas e fazer, para adaptar, porque agora é diferente, vai ruir. É areia. Pode até construir rápido, beleza. Quem constrói na rocha, constrói mais devagar do que constrói na areia, porque na areia é mais fácil construir, é bem mais rápido. Quem constrói na rocha, até cavar, meu irmão, na rocha. Porque o alicerce é o principal de uma casa. Não adianta levantar uma casa rápida de qualquer jeito. O principal é o alicerce. Pode demorar o tempo que demorar, mas depois que o alicerce está feito, depois que a estrutura está feita, pode construir que não cai. E é o que a palavra de Deus diz. Jesus falou a respeito da casa da rocha e da areia, que vieram os ventos, a chuva, as torrentes, bateram com força contra aquela casa, e a que estava na rocha não caiu. Já que estava na areia, caiu e foi grande a sua queda.
Sabe o que quer dizer isso, meu irmão? Isso quer dizer que é inútil edificar uma casa se o Senhor não estiver edificando. Trabalhar sem o Senhor estar edificando. Guardar a cidade, vigiar se o Senhor não estiver protegendo. É por isso que você vê casamentos que duraram 20 anos se acabar. Como é que pode um casamento de 20 anos se acabar? Como é que pode um casamento de 30 anos se acabar? Como é que pode? Então, porque tem pessoas que começam bem, mas depois se perdem. Então o princípio, ele tem que continuar. A palavra, os valores precisam continuar. Não se pode mudar um princípio valioso que Deus estabeleceu. Eu estou falando para quem é cristão. Você que é cristão, meu irmão. Você que edificou o seu relacionamento, o seu casamento conforme na palavra de Deus. E no dia que você foi casado, você foi lá na igreja. E o pastor orou e abençoou. E ali você disse, só a morte é que vai me separar. E agora você está pensando o quê? Você está orgulhoso? Ou a senhora está orgulhosa demais agora, né? Tá confiando em quê agora? No seu dinheiro que você tem? Agora você pode ser independente, né? Para que você quer? Né? Tem hora que dá vontade de falar umas coisas aqui, mas é complicado. TV e rádio. Não é assim que funciona. Quando começou a palavra, abençoa, Senhor, meu relacionamento, meu casamento. E agora o que foi que mudou? Será que não foi o orgulho que entrou no seu coração? Será que não foi a avareza que entrou no seu coração? Porque agora você está olhando demais para o dinheiro que você tem? Hein? Será o que está querendo, o que está fazendo você pensar em sair desse relacionamento, desse casamento que você pediu a bênção de Deus para Ele lhe abençoar? Hã? Será que os amigos, as amigas não estão te influenciando demais? Não estão te dando conselhos para você, né, seguir outro caminho, outra vida? Será que você está deixando de ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, para seguir os como é que fala aqui na internet? Influenciadores, né? O que você está fazendo da sua vida? A palavra de Deus, ela fala sobre isso. Você pode até querer viver de outra maneira, fazer de outra forma, mas a casa vai cair uma hora. E quando cair, a queda é grande, a Bíblia diz isso. E não é eu que estou profetizando isso, não. Eu estou alertando. Mostrando a palavra, e esse alerta é para mim e para você. Se eu não viver isso aqui, se eu não pegar o meu orgulho, botar ele num saco, que nem eu falei. Se todo dia eu não engolir o meu orgulho e disser assim, é assim que eu tenho que viver e servir a Deus. Minha família é para a glória de Deus, meu casamento é para servir a Deus. Eu não abro mão do meu relacionamento, do meu casamento, eu não abro mão de servir a Deus. Acima de tudo, o meu temor é a Deus e a sua palavra, que é o que vai falar o Salmo 128. Mas deixa eu só comentar aqui, terminar de comentar o Salmo 127, que aí nós vamos entrar aqui no 128. Mas é por isso que você vê, meus irmãos, muitos relacionamentos, sabe, destruídos. E é o que eu falei aqui ainda há pouco, no primeiro bloco. O maior desafio que nós vamos ter aqui pela frente são os nossos jovens. Os nossos jovens hoje terão dificuldades em saber lidar com relacionamento. Eles não sabem, muitos não saberão nem o que é um relacionamento, nem o que é um casamento. Para muitos, falar em casamento é algo que nem existe mais. Mas quem segue a palavra de Deus e a Bíblia, a igreja, quem está na igreja servindo a Deus, quem tem a palavra de Deus sabe que é aqui que está a bênção do Senhor, a segurança, é aqui que está a vida verdadeira, aqui que está a felicidade de um lar está em servir a Deus, em obedecer a Deus. Não é viver de qualquer jeito, de qualquer maneira, é viver em obediência à palavra de Deus. Aí está a segurança, aí está a bênção de Deus e a felicidade. Então ele começa a falar aqui, né, de muitas coisas. E quando ele chega no ponto aqui do versículo 3, quando ele fala dos filhos, ele diz, os filhos são herança do Senhor. Quantas pessoas hoje que têm medo de ter filho? Ter filho agora? Não posso ter filho agora não. Ter filho com fulano? Não quero ter filho. Tem pessoas que têm medo de ter filho. E quando tem os filhos, não ensina os filhos a seguir o caminho do Senhor, despreza. Usa o filho como manipulação dentro de um relacionamento.
é a mãe, sabe, com seus sentimentos não tratados, não resolvidos, usando o filho para manipular os sentimentos do pai dele, ou o pai usando o filho para manipular os sentimentos da mãe, e fica aquela guerra, e aquela criança não sabe o que é um amor de um pai e de uma mãe, porque está cada um para um lado. É filho, tem o pai e a mãe, muitos deles nem querem saber quem é. Quando cresce, nem quero saber quem é meu pai e minha mãe, ficam perdidos, e o diabo fica feliz com tudo isso, porque ele planejou isso, ele planejou destruir os relacionamentos, ele planejou e ele inverte pesado. Se tem alguém que inverte pesado nas crianças, para destruir as crianças e destruir relacionamento, é o diabo. Dia e noite. Dia e noite com doutrinação, que nem eu falei, doutrinação. Televisão, filmes, séries, internet, tudo que é coisa ruim tá lá. Doutrinação. Sabe? Hoje é a coisa mais difícil a pessoa parar dentro de um culto, de uma igreja, para ouvir uma doutrina. Doutrina, correção. Ó, a palavra de Deus diz que é assim, meus irmãos. Ó, nós temos que nos corrigir conforme a palavra. Quem está vivendo assim está errado, se conserta. É a coisa mais difícil hoje. Mas ela vai para a internet e está lá, as pessoas doutrinando e ensinando como é que é para ela viver. E ela vai aceitando. Isso quer dizer o que com isso, meu pastor? Eu quero dizer e alertar que muitas pessoas têm se perdido, porque elas não têm usado mais, ou feito, né, uso da palavra para se fortalecer em Deus. Não tem mais praticado a palavra de Deus. Tem a Bíblia, vai para a igreja, mas não está cumprindo. E aí a palavra do Senhor diz que os filhos são como flechas nas mãos do valente. E antes de entrar aqui no Salmo 128, eu quero falar algo para vocês aqui, confessar, né, algo aqui meu, da minha parte aqui. Eu tenho dois filhos, a Isabela, filhos do ventre, né, da minha esposa, de sangue, legítimos. Que é a Isabela, que tem 16 anos, e o meu filho Joaquim, que tem 11 anos. Antes eu pensava assim, eu quero ter 2 filhos no máximo. Eu pensava desse jeito. Aí Deus me deu uma bênção. A Ellen Sofia, que nós adotamos. Pegamos com 1 ano e 1 mês e ela tem 5 anos, vai ser 6 anos agora. E agora o meu pensamento, hoje, que eu tenho, vou fazer 37 anos agora em abril, indo para os 40 anos, sabe o que eu penso? Eu estou arrependido de não ter tido muito mais filhos antes. Mas isso é uma coisa minha, tá? Cada um, né? Por quê? Porque eu deveria ter enchido a minha aljava. Os filhos são como flecha na mão do arqueiro. E feliz é aquele que enche a sua aljava dos seus filhos. E eu pensava errado, pensava diferente. Não, porque vai atrapalhar, não porque eu trabalho, não porque a correria, não porque dinheiro e porque dá trabalho, porque tem gasto. Conversa fiada. Quem sustenta é Deus. Quem dá é Deus. Sabe? Pensamento errado eu tinha. Hoje eu estou um arrependido aqui. Mas eu posso adotar. Não é assim? Enfim. São coisas que a gente às vezes quer fazer do nosso jeito e depois a gente se arrepende. E aí olha para a palavra de Deus e a palavra de Deus já estava dizendo qual era a forma correta. Como é a forma de ser feliz e abençoado de verdade. E aí o Salmo 128, para completar, que eu achei que eu tinha mais tempo, mas quando eu fui olhar para cá, o tempo já está acabando. Diz assim, ó. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás os bens de Jerusalém todo dia da tua vida, e verás os filhos dos seus filhos e a paz sobre Israel. Não tem coisa melhor do que essa. Não tem bênção maior do que essa, do que você ver os filhos dos teus filhos. Para você chegar a ver os filhos dos teus filhos, você desfrutou de muitas bênçãos. Você venceu muitas batalhas. Não tem bênção maior do que você estar à roda da tua mesa com a tua esposa e os teus filhos. Não tem.
você ter vencido as batalhas, você ter chegado a este ponto, onde os teus filhos e os filhos dos teus filhos te honram. Não tem nada melhor do que isso. E eu não estou vivendo esse momento aqui agora, mas já estou pensando, olhando para o futuro. E é a palavra de Deus que diz isso. Não tem nada melhor. Todo homem que almeja ser feliz, tema ao Senhor. E Ele te dará um lar. A tua felicidade está em você edificar o teu lar para Deus. Glória a Deus. Outro momento eu vou trazer essa mensagem do Salmo 128. Eu fui comentando aqui o Salmo 127, acabou passando o tempo. Mas é isso, meus irmãos. Que Deus em Cristo abençoe. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Todos os dias das 3 horas da tarde às 4 horas estaremos por aqui. É a hora da oração. A oração das 3 horas. Todos os dias. Que Deus abençoe toda a equipe da Rádio Liberdade FM, TV Liberdade HD. No site, nós estamos aí ao vivo. Tem um site da TV Liberdade, que é tvliberdadehd.com.br. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Compartilha, se inscreva no canal da Rádio Liberdade e até a próxima, se assim o nosso bom Deus nos permitir.